Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Vamos falar hoje sobre o romantismo, a primeira geração. Na última aula falamos, né, do romantismo também, mas falamos do contexto histórico, mas vamos ainda continuar falando desse contexto histórico. Então vamos ver, quando falamos do romantismo na primeira geração, nós vamos falar de uma identidade, na construção da identidade de um povo, que até então essa identidade não era algo fixado, tá? Agora sim, vamos falar de uma identidade de um povo. Vamos primeiro ver esse contexto histórico, o que estava acontecendo nesse momento no Brasil. O romantismo no Brasil, contexto histórico. O primeiro fator muito importante foi a crise pela qual passava Portugal nesse período. A instauração do bloqueio continental por Napoleão Bonaparte obrigava os países europeus a pararem de comercializar com a Inglaterra. Extremamente dependente da economia inglesa, a coroa portuguesa não respeitou a imposição napoleônica, o que fez o imperador francês ordenar que as tropas francesas invadissem as terras lusitanas. Após tentativas frustradas de negociações diplomáticas, a corte, que mantinha sua decisão de não romper o comércio com a Inglaterra, decidiu transferir-se em 1808 para o Brasil. Graças a esses acontecimentos, os caminhos que levariam à independência da colônia começavam a ser delineados. Então, a gente começa aqui a ver que começa a delinear, né, o caminho dessa independência do Brasil. Quando isso acontece, quando a coroa, né, ela decide vir para o Brasil, transferir-se para o Brasil. Então, vamos continuar. E a vinda da família real para o Brasil trouxe consequências diretas para a vida da colônia. Dentre elas, pode ser destacada a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, ocorrida no mesmo ano da chegada da corte. Também trouxe mudanças na paisagem urbana do Rio de Janeiro, cidade em que ela se instalou. Então, vamos entender, né, que a corte ela foi instalada no Rio de Janeiro. E as ruas foram alargadas, calçadas foram construídas e novos bairros como Flamengo, Botafogo surgiram. Então você observa que, como a corte vinda para o Brasil, exclusivamente para o Rio de Janeiro, começa-se o quê? Uma construção, começa-se um desenvolvimento, né, do próprio Rio de Janeiro nesse período. Então, como vimos, né, calçadas construídas, né, essa paisagem urbana se modificando, né? E, além disso, foram criadas escolas e a imprensa régia, fazendo com que o Brasil, pela primeira vez em sua história, tivesse uma imprensa oficial. Então, o Brasil não tinha essa imprensa oficial, tudo vinha de Portugal, tudo era dos países lusitanos. Agora, né, com a vinda da família real para o Brasil, constrói, né, as escolas, a imprensa, e agora existe uma imprensa oficial no Brasil. Então, esse fato permitiu que jornais e periódicos circulassem mais facilmente e, consequentemente, que a produção literária fosse estimulada. Em 16 de dezembro de 1815, para reverter os impasses criados pela permanência da corte portuguesa, cuja sede deveria ser o Reino de Portugal, em sua colônia, o Brasil foi elevado a reino, e criava-se assim o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Os vários acontecimentos políticos decorrentes dessa e de outras medidas da corte culminaram em 1822 na proclamação da independência política brasileira. Então, nesse período, né, houve essa proclamação da independência política no Brasil. Após ter sido colônia do Reino Unido a Portugal,
finalmente o Brasil era, pelo menos do ponto de vista político, uma nação independente. Então você observa, gente, que era no ponto de vista político, tá? Uma nação independente. No entanto, a independência política, ainda mais da forma como havia sido feita, não era suficiente para consolidar uma identidade nacional. Dessa forma, muitos intelectuais brasileiros da época esforçaram-se para auxiliar nesse processo. Então, com toda essa independência política, o Brasil ainda não era suficiente para ter uma nacionalidade, tá? Uma identidade nacional. Então, o que acontece? Os intelectuais da época eles começam a trabalhar nesse processo para ver se consegue trazer essa independência, essa identidade nacional, no caso do Brasil. Vamos ver agora a poesia romântica, a primeira geração. Além de herdar característica do romantismo europeu, como a contraposição à tradição artística clássica, o contexto histórico do século XIX fez com que o movimento romântico brasileiro assumisse um caráter anticolonialista e antilusitano, consoante as aspirações do esforço da identidade nacional. Olha só, se eles queriam, né, trazer uma identidade nacional, eles não poderiam ficar ligados aos europeus. Eles tinham que romper com os europeus para que trouxesse essa identidade nacional. Né? Então, assim, os poetas, né, os românticos da época, eles começaram a trazer, né, a querer romper com essa tradição. Então, como consequência direta disso, a literatura que até então era produzida na colônia, demasiadamente influenciada pelos modelos portugueses, foi o que? Rechaçada. Então, eles não queriam mais ter essa ligação, né, com os modelos portugueses. Então, o nacionalismo virou, assim, uma das principais bandeiras içadas pelos primeiros românticos, motivo pelo qual a primeira geração romântica passou a ser conhecida também como geração nacionalista. Então, gente, olha só, eles começaram a querer fazer os seus romances, né, totalmente voltados só para o nacional. Então, aí vem surgindo o quê? Essa geração nacionalista. Vamos ver agora as características temáticas desse período. Então, a característica temática era o quê? A figura do índio e a natureza exuberante dos trópicos. Então, quando falamos de romantismo, né, dessa primeira geração, o índio ele é o principal protagonista dessa história. Tá? Então, eles estão sempre trazendo o índio como o protagonista, a pessoa principal dos seus romances. Outro ponto, passa a ocupar a posição de grande protagonista, né, que é um índio, e a geração conhecida como geração indianista e a natureza tropical. Então, como o Brasil era exuberante, o Brasil conhecido como o Éden, né, o Éden brasileiro, como paraíso, e aqui eles tinham os índios, então eles começaram a trazer, né, o próprio românticos brasileiros, eles começaram a colocar essa identidade, mostrar que o índio ele fazia parte daquele local, que ele era o protagonista dessa história, que ele era um ser muito importante. E com isso a natureza também, eles exaltavam a natureza de uma forma assim muito elevada. Vamos ver as características formais desse momento. Os poemas indianistas configuravam uma exceção à regra. Eles são, na verdade, marcados pelo controle da métrica por versos rimados. Então, os versos, nesse período do romantismo, eram o quê? Eram marcados, tá, pelo controle de métrica e por versos rimados.
e o alto teor descritivo presente em seus versos. O que é o alto teor descritivo? Então, você começa a observar que ele começa a descrever o índio, começa a descrever a natureza. Então, tudo é muito descritivo, tudo é muito feito com muito cuidado, com muita clareza dentro daquilo que eles estão vendo. Então, a natureza era bem descritiva, era bem mostrada, então eles faziam tudo muito bem delineado. Tá? Então, por isso tem esse alto teor descritivo presente em seus versos. Agora vamos ver um dos grandes autores desse período, que foi Gonçalves Dias. Antônio Gonçalves Dias é, sem dúvida, o maior nome da primeira geração romântica. Filho de pai português e sua mãe mestiça, afirmava ser descendente das 3 etnias que formaram o povo brasileiro, o que leva a crer que sua mãe era cafusa, ou seja, filha de negro e índio, como tantos outros poetas brasileiros. Gonçalves Dias concluiu os estudos em Portugal, mais especificamente em Coimbra. Lá ele estudou leis e teve contato com poetas do romantismo português, como Almeida Garré e Alexandre Herculano. Em sua poesia, Gonçalves Dias explorou os grandes temas românticos, como o amor, a natureza e Deus. No entanto, sua maior força poética concentra-se na temática indianista. Então, Gonçalves Dias, a sua maior força, né, ele se concentrava muito nessa temática chamada indianista. Então, um dos seus maiores, né, escritos sempre foi voltado para o indianismo, para o povo, né, indígena. Vamos ver agora. Não. Então, até aqui. Um dos poemas bem conhecidos que nós já vimos muitas outras vezes, que fala sobre minha terra tem palmeira onde canta o sabiá, a ave que gorjeia não gorjeia como lá. Então, é um poema bem conhecido, né, que nós já falamos várias vezes dele. Tem o Canto do Guerreiro também, que é muito importante, que fala uma dessas características de Gonçalves Dias, e entre outros que ele escreveu voltado para o indianismo, o indianista. Tá bom? Beijos, fique com Deus e tenha um dia assim maravilhoso.